eu não venho de uma família cristã, de um lar cristão, né? Então, eu tive uma infância ali um pouquinho conturbada. Meus pais se separaram cedo, no início ali da minha adolescência. E eu, hoje olhando, né, com os meus olhos de hoje, né, com o meu entendimento de hoje, eu vejo que eu fiquei com uma carência emocional ali muito grande. E essa carência eu colocava em festas, em amizades, né, amigas, pessoas, álcool. E eu fui ali para minha adolescência para esse caminho, em buscar preencher esse espaço, né, aquele buraquinho emocional que ficou com essas coisas, situações. Só que eu não sabia ali ainda que esse espaço que ficou, esse pedacinho que tinha em mim, só poderia ser preenchido pela presença de Jesus. E ali, ainda na minha adolescência, por volta de 17, 18 anos, a minha melhor amiga, que é a minha amiga até hoje, ela me fez um convite. Ela me convidou para a igreja dela e eu fui. E ali, naquele momento, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha sentido aquilo, foi algo maravilhoso. Eu senti a presença do Espírito Santo ali, mas eu não permaneci. Eu voltei para aquilo, eu pensava assim, não, eu tenho que curtir a vida, né? Eu tenho que aproveitar a minha vida, eu sou muito jovem. Mas eu virei aquela visitante da igreja, né? Eu ia na festa, sexta, no sábado, no domingo eu ia lá na igreja. Aí passava mais um tempo, eu dava uma sumida, porque o que eu sentia lá, eu não sentia mais em nenhum lugar. Era aquela presença mesmo, aquele abraço, que era o que eu precisava. Eu sabia que eu encontrava lá, mas eu ficava para lá e para cá. E assim passou muito tempo da minha vida, eu vim, né? Fiquei adulta e eu precisei me machucar muito, eu precisei quebrar minha cara, né? Muitas vezes, até que eu estava já ali à beira de uma depressão mesmo. E eu tive o entendimento de, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou caminhando em círculo todo esse tempo? Quando eu já sabia onde eu iria encontrar o que eu precisava. E eu lembro exatamente ali, já adulta, já tinha passado muita coisa, resumindo aqui, né? Na minha vida, eu lembro exatamente o culto que eu entrei, disposta a entregar. Eu já tinha entrado em vários cultos, eu já tinha, inclusive, levantado a minha mão, entregue a minha vida a Jesus, mas eu nunca tinha entregue verdadeiramente, né? Todo o meu coração. E eu lembro o dia que eu entrei e eu falei, não. Hoje eu estou entregando, Senhor, toda a minha vida. Faz de novo, me refaz, quebra o vaso, faz de novo. E ali eu tive a oportunidade de realmente ter um novo início da minha vida. Eu comecei a obedecer, eu comecei a deixar Deus trabalhar, tratar mesmo, sabe? Eu brinco que é tirar os carrapichos, né? Tirando um por um. Todas aquelas coisas que eu fui carregando a vida inteira. Eu deixei o Senhor trabalhar em mim. E foi um longo período, mas que eu passei sozinha. E eu acho assim, abrindo um parênteses aqui, eu acho incrível quando a pessoa, a mulher, tem a oportunidade de ter alguém, de ter um líder ou uma mentora, para te ajudar, para pegar na sua mão e falar, querida, calma, vamos conversar, é por aqui, te apontar o caminho, te direcionar e te mostrar, fazer o teu percurso ali no teu deserto ser realmente um pouco mais leve, um pouco mais curto. Mas, infelizmente, eu não tive essa pessoa, então eu tive que cavar o meu poço ali sozinha, eu tive que buscar. Eu passei um longo, realmente, período aprendendo. Eu nunca tinha vivido nada daquilo. Eu, de novo, né, eu não vim de um lar cristão, então tudo para mim era muito novo. Eram renúncias que eu precisava fazer, né, de cada detalhe, as minhas vestes, a forma que eu agia, a forma que eu me comportava. Então, eu tive que mudar os ambientes que eu frequentava, as amizades. De repente, eu me vi sozinha, né? E é um momento em que, muitas vezes, as pessoas não te veem com bons olhos. Elas te criticam, elas não entendem. Eu nem julgo, né? Porque elas não entendem o processo, o momento que você está passando. Mas eu decidi, naquele momento, obedecer e entregar tudo para o Senhor. E eu gosto de conectar esse momento quando Deus chama Moisés ali para libertar o povo. Sim. Quando Moisés está no caminho para obedecer ao que Deus tinha chamado ele, Deus quase mata Moisés. E por que isso? Porque Moisés tinha negligenciado um mandamento que era essencial ali naquela época, que era a circuncisão do seu próprio filho.
Moisés ali, Deus fala para ele, você não vai poder, como que você vai ser o líder dos filhos de Israel se você ainda não me entregou, você não obedeceu? E ali a circuncisão naquele tempo era o sinal da aliança de Deus com o povo. Então, como que uma pessoa seria o líder do povo se ele não tinha o exemplo, se ele não tinha entregue, se ele não tinha obedecido o que o Senhor tinha pedido? Né? Ali os hebreus já tinham recebido esse mandamento desde Abraão. Forte. E o homem que o Senhor escolheu, e ele deu um tempo ali, tinha tido a oportunidade, e ele não havia feito ainda. Então, o Senhor, naquele momento ali, teve um momento na história em que o Senhor falou assim, não, ainda não. Ainda tem algo para você me obedecer, ainda tem algo para você me entregar. Né? E essa parte da obediência, muitas vezes, eu fico pensando, às vezes a gente está já fazendo, né, obedecendo algo que o Senhor já nos chamou a fazer, mas muitas vezes a gente ainda não ajustou tudo que precisa ser ajustado na nossa vida, no nosso caráter, né, na nossa casa. E talvez a gente já esteja lá, com a mão lá, né? E o Senhor está dizendo, calma. Quando a pessoa não passa por um processo de alinhamento, de ajuste mesmo com o Senhor, ela pode até estar servindo ao Senhor. Mas se ela não entregou a circuncisão dela, ela vai estar servindo ao Senhor, mas derramando o sangue da circuncisão que era dela em cima de outras pessoas. Então, esse processo ele é muito necessário. Esse tempo da conversão da alma, né? A gente não pode confundir o momento ali imediato do novo nascimento, que é o batismo, que é um momento marcante, e de fato é o novo nascimento, quando o espírito nasce de novo. Mas existe o processo que é progressivo, da conversão da alma. E a gente precisa ter esse tempo, né? E respeitar esse tempo na vida de cada pessoa. Então, eu passei esse tempo aí buscando, alinhando, removendo e deixando o Senhor trabalhar em mim. E quanto mais eu conhecia sobre Jesus, mais eu me apaixonava. E eu sou uma pessoa assim que eu estou sempre buscando mais, eu quero mais, eu quero mais.